A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para fazermos juntos um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical e já neste primeiro domingo deste trimestre estaremos estudando o livro dos Salmos. Nossa revista está aqui, Salmos, uma referência para uma vida de adoração e oração do cristão. Neste estudo do livro de Salmos, nós vemos que através da junção perfeita de poema, musicalidade, instrumentos musicais e muita arte, encontra-se nas páginas deste livro o agir de Deus em favor do pobre, do oprimido, da alma angustiada, do pecador penitente e das circunstâncias mais adversas da nossa vida. Pastor Adriel Gonçalves, ele é o vice-presidente ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Uberlândia, e ele será o comentarista dessa lição, e vamos nestas 13 lições estudar com ele este livro. Venha conosco, participe deste estudo maravilhoso no livro dos Salmos. Nós vemos aqui nesta lição de hoje, Salmos, um guia devocional para o cristão. Primeira lição, neste domingo, o nosso texto áureo desta lição nos diz o seguinte: cantai louvores ao Senhor com harpa e voz do canto. Está no Salmo 98, versículo 5. Nossa verdade aplicada diz o seguinte: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo cristão. Objetivos da lição, nós vamos ver que nesta lição nós vamos apresentar uma visão panorâmica do livro dos Salmos, vamos mostrar a importância dos cânticos e também destacar alguns termos específicos no livro de Salmos. Venha conosco, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Com a pastora Elianai, nós vamos ter este estudo no livro de Salmos, nesta nossa primeira lição do nosso trimestre. Vamos orar, pedir ao Senhor para que ilumine-nos neste estudo da palavra de Deus. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez no estudo da Tua Palavra, iniciando hoje mais este trimestre com o livro dos Salmos. Senhor, nos ilumina, nos dá ser um entendimento da Tua Santa Palavra, fala aos nossos corações e obrigado por tudo. Abençoa a pastora Elianai, que vai ministrar esta aula para nós, usa ela poderosamente, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa primeira lição de Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Estaremos dando início a um estudo sistemático no livro de Salmos. Esse livro de Salmos, ele se enquadra dentro dos estudos dos livros poéticos. E essa primeira lição, ela pretende ser um indicativo dos Salmos como um guia devocional para o cristão. Então vamos aí para o estudo daquilo que o nosso comentarista, pastor Adriel, nos apresenta como introdução desse estudo. Ele diz que é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento de sua vida, seja de angústia ou alegria. E a igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é muito necessário conhecê-los. Nós então iniciamos mais esse trimestre abençoador, com estudos muito pertinentes ao momento que nós estamos vivendo.
porque nesse momento nós precisamos aprender como adorar, como achegar-se a Deus em meio às tribulações e como obter conforto e segurança em meio às adversidades. O livro dos Salmos ele é composto por versos líricos e poéticos, na mais perfeita demonstração da riqueza, da fluência e profundidade da poesia hebraica. Ele pode ser chamado também de o Inário de Israel. As suas intervenções nas circunstâncias mais adversas, bem como as respostas e alívio para a dor existencial e para os questionamentos mais contundentes da criatura humana, manifestam a terna acolhida, ao mesmo tempo surpreendente e eficaz, de um Deus majestoso, todo-poderoso, que se importa com o ser humano que Ele mesmo criou para o louvor da sua glória. É nos Salmos que nos familiarizamos com a adoração em Israel, em sua expressão congregacional ou pessoal. Através dos seus estudos, poderemos contrastar o nosso próprio modelo de adoração. Quando estudamos o livro dos Cânticos de Israel, nós entendemos mais acerca de algumas grandes verdades nas quais o povo de Deus acreditava e como ele as expressava. Será que hoje as pessoas também podem aprender importantes verdades acerca de Deus, o Deus que nós servimos, observando a nossa forma de adorá-lo? Então, o primeiro título da lição nos leva a pensar no título do livro, na divisão do livro, os autores do livro. E nesse tópico, é isso que será analisado. Como foi explicado nos objetivos dessa primeira lição, o que ela traça como propósitos é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, para que através desta visão sintética nós possamos usufruir mais e melhor do que o livro tem para nos oferecer. Os Salmos veio a ser o livro do Velho Testamento mais constantemente citado no Novo Testamento e é também o mais utilizado de todos os tempos. E não foi sem razão. Vejamos o 1.1 quando refere-se ao seu título. O comentarista escreveu para nós que está sendo dito que o nome Salmos vem da palavra hebraica Tehillim, que significa louvor, e por isso podemos traduzir esse termo como o livro dos louvores. Os versículos de Tehillim, que seriam os versículos dos Salmos, nos ensinam, alertam, trazem à memória os feitos e o agir de Deus. Nós percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus, a sua soberania e os seus feitos. Bem, posto isso pelo comentarista, nós continuamos aí a explanação, explicando que Salmos é um livro do Tanar. O Tanar é a Bíblia judaica. O seu conteúdo é equivalente ao nosso Antigo Testamento, porém com uma outra divisão ou sequência. E também, óbvio, é um livro da Bíblia cristã, que é a junção do Tanar com o nosso Novo Testamento. Trata-se de uma coletânea de 150 cânticos ou poemas espirituais, compostos para a adoração, por meio de música, e eram primariamente utilizados no tabernáculo e no templo. Agora, uma coisa importante a respeito dos Salmos. Eles revelam a atitude da alma na presença de Deus. Quando contempla a história vivida, a experiência presente e a esperança profética. Não apenas história e experiência, mas também uma esperança profética. Cada salmo
É uma expressão de autoexame da alma frente ao seu Deus, sentido e conhecido profundamente. A palavra salmos é a nomenclatura mais adotada. Vem do grego psalmos, como referência a um cântico para ser cantado com acompanhamento de algum instrumento de cordas, como a harpa. A Septuaginta intitula o livro como Psalmoi e a Vulgata Latina de Liber Psalmorum. Trata-se então de um título que refere o principal conteúdo de toda a coletânea. Jesus referiu-se a esse livro como Salmos. Em Lucas 24, 44, nós lemos: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em Atos dos Apóstolos, ele é citado pelo apóstolo Pedro com esse nome. Se você ler lá em Atos capítulo 1, versículo 20, vai ver que Pedro está dizendo: porque no livro de Salmos está escrito. Então esse é o nome milenarmente estabelecido e reconhecido. Mas veja, cantar salmos é uma ordenança divina que os primeiros crentes aprenderam desde o início da formação da igreja. O direcionamento recebido era que não somente aprendessem a louvar a Deus do modo como ele mesmo ensinou, mas que também que essa fosse uma ocasião para aprendizado mútuo. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o que vamos encontrar nesta coletânea de diferentes salmos inspirados, compostos em diferentes épocas, baseados em diferentes acontecimentos, agrupados sem qualquer dependência entre si, que utiliza uma linguagem que comove e, ao mesmo tempo, mostra os sentimentos intencionados pelo autor, divinamente preservados, ficando à disposição para o serviço da igreja, é algo realmente grandioso, inspirador e que por todos os tempos tem servido de pano de fundo para as canções de adoração, colocando palavras de louvor nos nossos lábios. Sobre a divisão do livro, é comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 partes, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Essa divisão do livro dos Salmos em 5 partes, ela é reconhecida modernamente pela maioria das produções sobre esse assunto. Desde os tempos mais antigos, o livro sempre foi reconhecido como sendo dividido em 5 seções, terminando cada uma delas com uma doxologia. E o que seria doxologia? Louvor ou prece ou oração à glória de Deus. Fica clara a predominância de Davi nos Salmos e a sua contribuição indiscutível para a vida e para a celebração no antigo Israel, ainda que não se possa afirmar de modo algum que isso tenha se iniciado com ele. As partes 4 e 5 mostram um aumento do número de contribuições anônimas, mas mesmo nelas, as obras de Davi são predominantes. Quanto aos seus autores, o que consta no item 1.3, o comentarista nos diz que é importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. O Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos
para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele nós somos dependentes. Veja que a crença popular em Israel atribuiu toda a obra a Davi, do mesmo modo que muitos fazem também nos dias de hoje. Todavia, por não atentarem para alguns detalhes significativos, entre eles esse da autoria diversificada. Muitos dos salmos são anônimos e a autoria de alguns é questionável. Então vejamos. As informações acerca dos autores, geralmente reconhecidos, dependem basicamente dos dados contidos na introdução dos salmos. Algumas autorias são contestadas ou simplesmente não são reconhecidas, mas entre os autores principais nós temos Davi, a lâmpada de Israel, considerado como o autor de pelo menos 73 salmos que levam o seu nome. Salomão, seu filho, também rei em Israel. Moisés, o chefe legislador de Israel. Asaf, o diretor do serviço do coro do templo, no tempo de Davi, que era também um profeta. Etã, um cantor, que alguns entendem ser o mesmo Jedutum, o cantor mor do tabernáculo, mestre de música, chefe de Davi. Emã, um cantor e profeta do rei. Esdras, um escriba que ensinava a lei aos judeus depois do cativeiro. Há quem diga que foi Esdras que escreveu o Salmo de número 119. Ezequias, rei de Israel, também compôs salmos. Os filhos de Coré, que eram dirigentes da adoração em Israel. Agora, o nosso entendimento dessa questão, apesar de diferentes visões a esse respeito, é que grande parte dos salmos foi composta mais ou menos na época de Davi e do primeiro templo de Jerusalém, ou seja, aproximadamente em 1000 a.C. ou um pouco mais tarde. Mas vejamos as principais características desse livro, que é o que consta no segundo tópico da nossa revista. E o comentarista começa dizendo que o livro dos Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Os livros poéticos na Bíblia, que vão de Jó a Cantares, possuem inspiração, beleza, profundidade e sabedoria, se constituem no melhor que a literatura universal já conheceu nesse ramo de conhecimento. Eles usam a linguagem do coração. Não somente os salmos, mas repetidas vezes o Antigo Testamento irrompe em poesia. A mensagem poética causa mais impacto nos sentimentos e afetos humanos do que a mesma mensagem em outros estilos literários. Esses livros escritos nesse estilo literário estão entre os livros da Bíblia, porque a poesia é a linguagem do coração. E Deus sabe a importância da mensagem da Bíblia para o coração do seu povo. Agora, para compreender e apreciar esses livros, é importante reconhecer, em primeiro lugar, suas características e singularidades. Vejamos o 2.1, que nos fala um pouco sobre a poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento. Agora, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Eu considero esse um dos itens mais importantes dessa lição, e por isso vamos gastar um pouco mais de tempo nele. A palavra poesia é um termo técnico, e como tal, ela precisa de uma compreensão um pouco mais abrangente e um esforço mental mais refinado de nossa parte. Trata-se de uma expressão artística,
uma forma de manifestação de sentimentos, onde a arte, a poesia. Para podermos apreciar o que encontramos de mais belo nos salmos, em forma de poemas, que é a forma escrita da poesia, composto por habilidosos poetas, nós precisamos pelo menos de um conhecimento mínimo do que faz a poesia hebraica ser poesia. E quando aprendemos a apreciar a poesia dos salmos, é que também compreendemos melhor a sua mensagem. Diferentemente do verso moderno, que é reconhecido como poesia por causa da rima e da métrica, o que podemos chamar aí de paralelismo sonoro ou do ritmo, a poesia hebraica não depende de nenhum deles. Em vez disso, a poesia hebraica emprega um artifício conhecido como paralelismo de ideias ou de verdades. A essência do paralelismo é que ele enfatiza mais o ritmo de ideia do que o ritmo do som. Isso porque a mente oriental ela está mais interessada no conteúdo da ideia do que em artifícios literários para se preservar uma rima. Essa característica ela é chamada de paralelismo porque, grosso modo, a primeira linha do poema é paralela ou equilibrada com a segunda ou com as linhas seguintes, em uma das diversas maneiras em que isso se torne possível. Tal coisa pode ser feita em 2, 3, 4 ou mais versos. Estrofes maiores simplesmente combinam um ou alguns versos com os anteriores. Muitos tipos de paralelismo são reconhecidos, mas o mais importante são, primeiro, o paralelismo sinônimo. A segunda linha do poema, ela repete ou reproduz a primeira, com palavras semelhantes. Veja, por exemplo, o Salmo 19, o verso 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. Agora ele vai dizer a mesma coisa com palavras semelhantes. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas existe também o paralelismo antitético, onde a segunda linha vai expressar uma ideia oposta da primeira. Aqui faz-se uso do contraste, de ideias contrastantes. Veja o exemplo do Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O que seria uma ideia oposta? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Nota-se também esse paralelismo em muitas passagens de Provérbios, como Provérbios 10, 15, que depois vocês poderão conferir. Então, vimos paralelismo sinônimo, paralelismo antitético e também vemos o paralelismo sintético. Sinônimo, antitético e sintético são os tipos de paralelismo mais comuns. O sintético é quando a segunda linha completa ou amplifica a primeira. Veja o exemplo do Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas não somente isso. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja uma coisa complementando e amplificando a outra. Então, a vantagem do paralelismo hebraico é que, além de desafiar o leitor a fazer um relacionamento de ideias e de verdades, essas características da poesia hebraica também apresentam uma vantagem especial na tradução. Isso porque o efeito rítmico e a métrica não se perdem quando traduzidos para outro idioma, como frequentemente acontece na tradução de características apenas mecânicas.
A fim de preservar a característica da rima na tradução, por exemplo, o tradutor talvez tenha que sacrificar a ideia para conseguir o efeito do som desejado. A genialidade do paralelismo é que ele permite a tradução para outros idiomas sem alterar a ideia, pois ele não está restrito a um determinado modelo sonoro de sílabas. Então, independentemente do seu conteúdo, cada salmo é uma expressão viva da relação íntima do autor com Deus ou o oposto. Isso é poesia. Vejamos, o 2.2 nos fala de acrósticos. Salmos também contêm poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou seguem uma sequência alfabética. A poesia acróstica é uma simetria poética escrita com a primeira palavra de cada linha em ordem alfabética. Quem já não brincou de escrever poesia a partir de uma palavra, como, por exemplo, quando faz cartãozinho para a mamãe, com cada uma das letras da palavra mãe, tipo maravilhosa, amada, especial? Os livros poéticos têm vários acrósticos. O Salmo 119 é provavelmente um dos exemplos mais conhecidos. Ele é dividido em 22 partes, isso porque o alfabeto hebraico é composto de 22 letras. Cada parte consiste em 8 versículos, e os 8 primeiros versos começam com a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Os versos 9 a 16 começam com a letra Bet, que é a segunda letra, e assim por diante durante todo o salmo. Cada verso dá uma ênfase especial sobre a palavra de Deus. Mas não somente esse. Dos 150 salmos, 9 são em forma de acróstico. O Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, o 119 citado e também o 145. Ainda que não tenhamos essa percepção enquanto estamos lendo. Esse tipo de método ajuda no aprendizado e na memorização. Também mostra a grandeza de um louvor que necessita de um alfabeto inteiro para se expressar e não se esgota nele. Então vamos ao 2.3, que chama a atenção para o refrão, que é outra característica dos salmos. Um refrão é uma repetição de uma frase ou de uma fórmula. Em alguns salmos é possível perceber essa referida repetição com maior clareza. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Então, trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento, conforme nos expõe o comentarista da lição. E aí, nesse item, o comentarista dá o exemplo do Salmo 107, onde a repetição intencional aparece de duas maneiras. Primeiro, nos versos 6, 13, 19 e 28 do Salmo 107 está escrito: "E clamaram ao Senhor na sua angústia e o livrou das suas dificuldades." Também nos versos 8, 15, 21 e 31 deste mesmo Salmo 107 está escrito: "Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens." A repetição de uma frase em intervalos regulares, também chamado de refrão ou estribilho, encontrado nos salmos, é um recurso interessante na organização das ideias e na memorização, mas mais do que isso, é a tentativa de reforçar algo que precisa ser levado em consideração ou que não pode ser esquecido. A repetição de uma frase em intervalos regulares, ela então vai nos permitir observar que
Em alguns momentos, isso vai estar se repetindo regularmente, chamando a nossa atenção para essa importância. Veja, não é apenas no Salmo 107 que isso é observado. No Salmo 8, por exemplo, que descreve a glória de Deus e a dignidade do homem, ali nós temos um hino que desvenda as alturas majestosas que o homem finito jamais poderá alcançar. O poema está artisticamente colocado entre um refrão no começo e outro no fim. Ao final, o refrão torna a chamar a atenção do homem para a majestade de Deus, para que o homem não fique absorvido por seus pensamentos sobre a sua grandeza pessoal. O homem tem dignidade, mas só Deus tem majestade. Salmo 8, versículo 1, Salmo 8, versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra. Observe ainda os Salmos 42 e 43, eles formam uma unidade. São 3 estrofes terminando com o mesmo refrão, com um questionamento e um reforço daquilo que pode nos tirar do nosso abatimento. Ele foi escrito para esse momento que estamos vivendo. E a repetição é para chamar a nossa atenção para a verdade espiritual contida neles. Veja, o Salmo 42, verso 5 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E no Salmo 43, os versos 5 e 11 também diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E não para por aí. Nós identificamos esse mesmo recurso sendo utilizado no Salmo 62, quando o salmista, em grande aflição, revela a base da sua esperança. Os versos 1 e 2 repetem os versos 5 e 6, e ali nós podemos ler: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Eu não serei grandemente abalado. Por aí em diante, nós percebemos nos refrãos um esforço da ideia básica que reafirma um chamado à confiança em Deus sob quaisquer circunstância. E isso nos ajuda a cantá-los em espírito, mas também com entendimento. E no tópico 3, o comentarista chama a nossa atenção para o esclarecimento de algumas expressões que vão aparecendo ao longo dos salmos. E então ele diz: nesse tópico destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Rigaion, Miquitão, Gedutum, Masquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo um constante debate sobre o tema. Além dessas que foram citadas pelo comentarista, há outras expressões e títulos dos salmos também encontrados ao longo do livro. É importante ter em mão um quadro para conferirmos, não tem necessidade de gravarmos tudo isso. Porque quando nos deparamos com alguns desses termos, eles escapam ao nosso entendimento. Além desses, vamos encontrar, por exemplo, Shir, Mismor, Tefilá, Razi, Menasseá, Sigaion, Seminite, entre outros. Pode ser que em algumas Bíblias que utilizamos, esses termos ou expressões não aparecem, nem no título, nem no corpo dos salmos, mas eles existem. E em algum momento nós vamos esbarrar com eles. Isso acontece porque os títulos dos salmos
Eles são contados também como versículos na Bíblia hebraica, mas eles não são contados como versículos nas traduções. Então vejamos os 3 primeiros que o comentarista elencou para nós nessa lista, que seriam Selá, Rigaion e Miquitão. São termos considerados técnicos na área musical e são encontrados em vários salmos. Não há um consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo Selá é bastante utilizado. A Septuaginta o considera como uma pausa ou um interlúdio musical. Já o termo Rigaion pode se referir a um momento para meditação ou toque da harpa com som solene. O termo Miquitão, presente nos Salmos 56 a 60, por exemplo, pode referir-se a uma oração silenciosa. A palavra Selá, por ser de significação incerta, não se sabe se serve de sinal para uma pausa ou uma mudança de plano para forte ou para uma exclamação dos adoradores, como amém ou aleluia. Mas Selá, com o sentido de elevar, talvez fosse uma indicação para que se elevasse a voz em algum momento na música, como algum tipo de bênção ou de vozes responsivas, e isso aparece em 39 salmos. Mas, ao todo, são 71 aparições dessa palavra Selá, e não somente nos salmos, ela ocorre também 3 vezes no livro do profeta Abacuque, com o mesmo sentido. A palavra Selá também aparece na Bíblia como nome de cidade e nome próprio. Então, nós precisamos fazer uma distinção clara quando ela aparece. Feita essas considerações, nós podemos destacar que nos Salmos o seu uso tem características bem peculiares. Sobre a palavra Rigaion, não há muito o que acrescentar, além do que já foi dito pelo comentarista. Trata-se de um termo técnico de orientação musical, podendo significar um interlúdio solene, que seria uma transição, um intermédio entre 2 atos, que pode ter de um tom grave de harpa, ou um tom murmurante de harpa, ou mesmo uma pausa solene que induz a meditação, ou seja, pode ser uma pausa entre uma coisa e outra, ou um fundo musical para induzir a meditação. Miquitão é uma palavra hebraica encontrada no cabeçalho de 6 salmos, o Salmo 16 e os Salmos 56 ao 60. Todos eles são atribuídos a Davi. Todos os 6 salmos são salmos de lamento, e 4 dos títulos possuem referências históricas às lutas de Davi contra os filisteus, contra Saul, contra os arameus. O termo é procedente de uma raiz que significa cobrir, e um dos possíveis significados seria de cobrir pecados, então esses seriam cânticos de expiação. Mas como esses salmos se ocupam mais de uma alma atribulada e insegura do que com pecados, outra interpretação seria cobrir os lábios como em uma oração silenciosa, porque em nenhum desses casos Davi poderia ter recitado uma oração de maneira convencional. Já o item 3.2 nos leva a pensar em 2 outros termos, Jedutum e Masquil. Jedutum era uma pessoa, um levita da família, era um levita habilidoso na música, que junto com Asaf e Emã está associada a louvores, profecias e instrumentos musicais. Já o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático. Veja, Jedutum é uma pessoa, masquil uma palavra, um termo, encontrado no título de 13 salmos. Eu penso que a palavra masquil, ela se encaixa bem no item 3.1 que vimos anteriormente, e nesse 3.2
nós poderíamos discorrer sobre 3 personagens relevantes da história antiga de Israel, que seriam Jedutum, Emã e Asaf. Mas, para dar continuidade ao que foi falado anteriormente, começaremos então pelo termo masquil, que a Septuaginta traduz como salmo de entendimento, uma vez que masquil é o particípio de um verbo que significa ser sábio ou prudente, ou ainda ter sucesso ou perícia. Quando essa palavra aparece no título, ela está reforçando alguma lição de sabedoria e espiritualidade mais intensa. Agora, quando pensamos em Jedutum e nos músicos mais excelentes de Israel nos tempos do rei Davi, nós voltamos à nossa mente aquele momento bem lá atrás, em que um tabernáculo foi erigido no alto do Monte Sião para receber a Arca da Aliança, que há muito havia sido retirada do tabernáculo de Moisés e levada como despojo de guerra pelos filisteus. Tendo seguido o caminho da arca nas suas peregrinações, nós chegamos ao momento em que ela finalmente é trazida para o tabernáculo de Davi. E nesse momento particular da história de Israel, uma nova ordem de culto foi estabelecida a partir desse fato consumado. Além da preparação para trazer a arca para a tenda, houve também uma ordem definida para os sacerdotes e levitas, nos cantores e nos músicos escolhidos. Jedutum estava entre os mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor. Nos títulos dos salmos, as palavras para Jedutum, sobre Jedutum, indicam provavelmente um instrumento musical, ou podem indicar um estilo ou um tom inventado ou introduzido por Jedutum naquela música, ou que o salmo deveria ser cantado pelo seu coro. Veja bem que o trecho de 1 Crônicas 25:3 afirma que Jedutum profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Não é sem razão que ele foi escolhido para ser o menaceá de Davi, ou o músico-chefe de Davi. Imagine a força e a significância dessa afirmativa. Quando é que o som de um instrumento se torna uma profecia? Quando é que uma música comunica e compartilha mais do que simples acordes? Quantos estão aptos hoje a profetizarem com seus instrumentos? Assim eram os músicos que estavam a serviço do Senhor, obedecendo à ordem do culto, tanto no tabernáculo de Moisés, que estava em Gibeão, quanto do tabernáculo de Davi, que estava no Monte Sião. E assim deveria ser também com os músicos dessa nossa geração. E por fim, o item 3.3 nos fala do título degraus, que aparece em alguns salmos. Degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico da peregrinação, consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 a 134. A Bíblia Judaica Completa traduz como canção de subida. Entre as várias interpretações possíveis, uma das mais coerentes é essa que o comentarista afirma, de que estes salmos eram cantados durante a peregrinação do povo de Deus ao templo que ficava em Jerusalém, nas montanhas de Judá, um lugar mais elevado em relação ao que existia no seu entorno. Esses salmos foram usados no período do pós-exílio, durante a peregrinação para as festas em Jerusalém. As festas que o povo de Israel comemorava anualmente e que serviam para revelar o propósito de Deus e os seus objetivos eternos através da história humana.
As 3 festas principais eram Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Pelo menos uma vez ao ano, os judeus eram convocados para subirem a Jerusalém para festejar. Enquanto isso, ao longo da história, foi se estabelecendo a tradição de se cantar os salmos nesse percurso. Em muitas gerações, peregrinos e pessoas simples cantavam até chegar a Jerusalém. Cantavam na subida para estar na presença do Senhor. A jornada de peregrinação era longa, cansativa e podia durar muitos dias. Por muitas vezes, a vontade de parar e voltar atrás chegava, mas então eles cantavam e esses cânticos os estimulava, os incentivava a prosseguir. O povo caminhava pelo deserto sendo motivado pelos louvores a Deus, trazendo à memória o que Deus já fez e o que Ele pode fazer pelo seu povo. Se o sol de dia era escaldante e o inverno à noite brusco, eles cantavam: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quando o desespero chegava, eles cantavam lembrando do Senhor: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estes salmos são também degraus para a vida espiritual. São salmos de subida para o encontro com Deus. Enquanto caminhamos nessa nossa jornada terrena, também precisamos cantar esses cânticos de degraus, elevando a nossa alma para um encontro com Deus. Isso significa que nas nossas peregrinações, nas diferentes circunstâncias da nossa vida, nós teremos os salmos também como companheiros de viagem. Quem fizer uso dessa companhia será confortado, será edificado, encontrará ajuda e terá onde se refugiar. Que as canções de subida estejam em nossos lábios em cada degrau transposto na nossa vida e que prossigamos então no amor do amado cantando as canções do Senhor. Como conclusão, o comentarista diz que o livro dos Salmos é um indispensável guia para louvor e oração, tanto individual quanto coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária que são expressas em muitos cânticos. Vamos aprender a cantar ao Senhor. Ele está nos convidando para nos ensinar. Prestemos atenção no que ele está dizendo. Vamos tomar gosto, vamos saborear os salmos, cantando com alegria no nosso coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?